Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos uma unção especial, uma unção fresca, destinada a esse assunto. Nós queremos ouvir somente a Tua voz. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala de uma forma tão clara que não haja nenhuma dúvida de que é o Senhor quem está falando. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu trouxe um assunto para nós falarmos hoje. E eu gostaria que essa mensagem de hoje fosse, antes de tudo, uma mensagem elucidativa, uma mensagem que possa tirar qualquer tipo de dúvida que haja contra esse assunto. E o ideal até é que essa mensagem, esse tema, fosse feito numa palestra, numa escola bíblica, onde nós pudéssemos debater, mas a intenção aqui não é um ensinamento profundo, mas são alguns alertas. A nossa igreja tem vivido um tempo diferente de uns tempos para cá. Nós temos aqui à direita, nas paredes, tanto aqui quanto lá, a mesma coisa, a nossa missão, nossos valores e a nossa visão. E de um pouco tempo para cá, eu tenho me perguntado a Deus, por que estamos aqui? Por que estamos aqui nesse bairro? Por que estamos aqui? O que eu estou fazendo como servo de Deus? E eu comecei a ficar incomodado, irmãos, que eu percebi que durante 60 e tantos anos, que é a minha idade, não parece, né, irmãos? Eu tenho vindo fazer quase que a mesma coisa. Domingo é culto de manhã, domingo é culto de noite, agora a pastora levanta, lê a Bíblia, faz a oração, passa para o louvor canta, vem a palavra. E eu comecei a perguntar, será que é só isso? Será que a vida do crente, esse termo crente eu não gosto muito, mas é um termo que é mais conhecido, a vida do crente em Jesus, do remido pelo sangue de Jesus, se resume tão somente a sentar, assistir, participar, voltar, fazer algumas tarefas, participar de alguns ministérios. E Deus tem falado comigo que é muito pouco. Ele quer muito mais que isso. E baseado nisto, algumas pessoas têm um entendimento um pouco equivocado, e eles dizem assim, não, eu não preciso vir à igreja. Dentro do argumento que ele vai apresentar agora, realmente não precisa. Ele disse, eu posso ir em casa, eu assisto uma mensagem. Tem aquele crente que gosta realmente de só viver das mensagens que passam, e ele vai pegando uma porção, né? É como se fosse o prato de entrada, o primeiro prato, o segundo prato, a sobremesa, em cada canal que tiver uma pregação. Não estou falando mal, eu acho que as pregações devem existir, mas o que eu quero dizer é a visão equivocada de alguns que percebem que eu posso ser um crente fervoroso sem nunca vir à igreja. E há alguns, inclusive, que falam mal da igreja. Diz que a igreja é uma instituição falida. Essas pessoas precisam, se alguém disser isso para você, precisa ter muita autoridade, dizer, meu amado, dobre a língua e peça perdão a Deus agora, porque a igreja é de Cristo. A igreja, a Bíblia diz que é o corpo de Cristo. A igreja foi fundada por Cristo. A igreja será arrebatada. É a igreja quem sustenta a atuação total de Satanás, porque ela ora e o Espírito Santo impede que o Satanás tenha total atuação. A igreja é de uma importância muito grande. Mas, ok, então você diz, eu posso estar em casa, eu posso ouvir as pregações, e há pregações talvez muito melhores do que a que você ouve aqui. Há pessoas renomadas. Mas esse não é o sentido do crente. O sentido do crente é servir. Então, você em casa, você não pode servir aqui. Você não pode colocar a sua vida à disposição do Evangelho. Você não pode fazer grandes coisas que só fora de casa é que fazemos em sua maioria.
O tema de hoje, diante do tribunal, e eu quero falar sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Romanos capítulo 14, vamos ler 2 textos. O primeiro está 3 versículos em Romanos capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 10. Vamos ler o 10, 11 e 12. Ali está na versão revista e atualizada, na tela. A maioria dos irmãos tem essa Bíblia. Hoje, também de propósito, eu estou lendo na versão King James, atualizada. Diz assim, Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu igualmente, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porquanto está escrito, por mim mesmo jurei o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, único versículo, versículo 10, diz assim, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Amados, principalmente esse texto que eu acabei de ler, esse versículo 10 de 2 Coríntios 5, tem falado muito ao meu coração. Eu fico muito preocupado porque nós vamos ter que prestar contas a Deus, inclusive o pastor. Os pastores terão que prestar contas a Deus de suas ovelhas, como trataram suas ovelhas. E talvez pense-se que tratar bem é aquele que faz todas as vontades da ovelha. Talvez possa-se pensar que tratar bem é aquele que nunca chama atenção e deixa a ovelha comer o capim que quiser comer, a grama que quiser comer, no local que quiser comer. E talvez isso seja mais fácil. Então, da nossa parte de pastor, e há pastores que estão, obviamente, levando a sério o ministério, e eu só quero me deter a estes que levam a sério, e cada um dá conta de si diante de Deus, acabo de dizer aqui, é que nós vamos ser chamados também, e aquilo que fizemos com as ovelhas que não são nossas e são de Deus, nós haveremos de prestar contas. Mas eu quero me deter também numa qualificação de ovelha, porque eu sou ovelha. Eu sou ovelha de Cristo, eu sou ovelha de Jesus, todos somos ovelhas, e a despeito de eu estar pastoreando essa igreja, eu também tenho algumas responsabilidades como discípulo de Cristo. E é essa a intenção que eu quero que os irmãos aguçem para aquilo que vai ser dito aqui sobre as nossas atribuições como ovelhas e como discípulos de Cristo. Primeiro, deixa eu fazer aqui, dar uma breve explicação, porque esse tribunal não se trata de um tribunal que irá julgar se você vai para o inferno ou vai para o céu. Esse tribunal de Cristo é um tribunal apropriado, separado, para dar as recompensas somente àqueles que são salvos e que estarão com Cristo. Então, quando você chegar lá para receber isto, você não está sujeito a ouvir dizendo: apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno,
Não, porque não é neste momento que isso vai acontecer, e não acontecerá com os salvos, acontecerá com os ímpios. Onde acontecerá isso então, pastor? No grande trono branco, nesse tribunal, nesse trono branco de Deus, que se dará após o milênio. Então, quando terminar os 1000 anos, onde Jesus estará reinando sem nenhuma dificuldade para nós, porque ele estará reinando, Satanás estará amarrado, guardado num poço sem fundo aí, até que Jesus o solte, ele estará lá, tudo será maravilhoso. Mas depois disso, então, ele solta Satanás, Satanás então vai sair, ele diz, pode enganar a quem você quiser, tenta ir levar alguns, ele vai conseguir levar alguns, paz, meus irmãos. Alguns que viveram e conheceram Jesus e só conheceram a paz, eles vão experimentar alguma coisa que Satanás vai colar, e ele vai pular para o lado de Satanás. E então o Senhor ressuscitará todos aqueles que morreram sem Jesus, estes que foram para Satanás, e aqueles que morreram sem Jesus, eles então serão destinados, junto com Satanás e com a morte, para o lago do enxofre. Então, este trono, tribunal de Cristo, não é um tribunal de julgamento para se você está perdido ou salvo. Quando vocês entenderam isso, diga amém. Amém. Mas é um tribunal onde vai decidir alguma coisa. No grego, esse nome é bema, e ele, na verdade, significa um degrau. Então, a tradução ao pé da letra é como se fosse um degrau. Então, imagine os irmãos que o degrau fosse este aqui, e eu chamasse as pessoas, eles subissem ali no degrau para receber a condecoração. As pessoas do Império Romano recebiam essa condecoração, os juízes, as pessoas importantes, até os atletas subiam para receber essa condecoração. Então, esse tribunal bema, esse tribunal de Cristo, ele é um tribunal designado, destinado para que nós, crentes em Jesus, nós salvos, que estaremos com Ele, recebamos os galardões. A Bíblia fala de galardões, recebamos as recompensas. Onde será isto? Não será no céu. Em Apocalipse, Jesus disse que sim, eis que venho e trago comigo os galardões, as recompensas para dar àqueles segundo as suas obras. Então, segundo os principais teólogos, estudiosos, primeiro será após o arrebatamento da igreja, então ele arrebata, a igreja vai com ele, então será em algum lugar, não lá no céu, para onde nós iremos depois, mas depois desceremos desse encontro, onde ficaremos com ele 7 anos, iremos para o milênio, governar com ele, e só depois dos 1000 anos, quando ele mandar para o inferno, o diabo, a morte e todos aqueles que não lhe pertencem, que escolheram não pertencer a Jesus, só ali que nós então iremos para morar com Deus uma vida eterna. Alguns dizem que será nas nuvens. Meu amado, não é o detalhe que eu quero abordar. Se for nas nuvens, se nós vamos ficar flutuando igual o beija-flor, eu não sei, isso não é o importante. Mas também se diz que se for nas nuvens, será numa cidade provisória, onde Jesus está preparando. Então, irmãos, é muito importante que agora nós nos atenhamos a alguns detalhes, porque Deus tem colocado no meu coração essa palavra de hoje. Todos entenderam então a diferença do tribunal de julgamento para o tribunal de condecoração, amém? Então, quando se falar no tribunal de Cristo, em alguns lugares, eu li aqui 2, falando no tribunal de Deus, é esse também, e o tribunal de Cristo, então, é o lugar, é o pódio, é o degrau onde você vai se apresentar. John Bevere, no seu livro
Movidos pela Eternidade, que eu aconselho que os irmãos comprem e leiam, nós teremos em breve aqui na igreja, é o seu mais novo best-seller. Ele disse que ele um dia teve uma visão, e ele disse, nessa visão eu pude entender bem o que está se dizendo aqui. Os salvos sendo contemplados, sendo recebidos por Jesus, e as pessoas nas calçadas de ouro, nas ruas de ouro, as pessoas ali que já estavam também ali, todos aplaudindo. Alguns estavam recebendo a condecoração, e alguns estavam dos dois lados aplaudindo e felizes, mas não estavam ali recebendo a condecoração. Isso é uma visão que ele teve, e ele disse, para explicar aquilo que eu falo. Ele também aborda isso no seu livro Movidos pela Eternidade. Eu gostaria de salientar com os irmãos alguns pontos para que os irmãos pensassem comigo. Quando nós chegarmos neste ponto, nada mais será possível fazermos para determinar como viveremos dali para frente. O lugar onde você vai viver é determinado pela sua escolha e pelo que você vai fazer com a cruz de Cristo. Aqueles que recebem a Cristo sabem onde vão viver. Aqueles que não recebem a Cristo precisam, se não sabem, precisam saber. Eu acabei de dar a dica aqui agora. Vai direto para o inferno, porque não é que Deus vai... Tem gente que diz assim, mas Deus é bom. Não, Deus não quer isso. Então não é questão de querer. Deus não pode estar em dois lugares que ele goste e o outro ele não goste. Ele não pode estar no inferno. Então, como eu já preguei aqui, disse, a coisa mais terrível do inferno não é que vai ser queimado o tempo todo, não vai ser que o diabo vai estar lá te atormentando, não vai ser que vai ter ranger de dentes. A coisa mais terrível do inferno é que Jesus não estará lá. Deus não estará lá. Então, haverá, isso não tem saída, irmãos, qualquer Bíblia que você estudar, qualquer Bíblia que você ler, isso não são os protestantes, os crentes que inventaram. Isso está escrito com todas as letras. Ou você vai para o inferno, que é a ausência de Deus, ou vai para o céu. Os dois terão vida eterna. Um terá vida eterna, estilo morte, ou seja, o tempo todo atormentado. Por que chama vida eterna com morte? Porque ele não vai morrer. Ah, essa dor está muito grande. Morreu. Não é algo que você vai sofrer alguns minutos, daqui a pouco não vê mais. Alguém um dia desse estava falando comigo, estávamos numa rodinha conversando sobre medo de avião. Eu disse assim, é a morte que você sofre alguns minutinhos, talvez segundos. Quando ele descompensar que ele vier, você já morreu e não vê morrer. Talvez seja mais simples do que a morte de uma batida de carro. Talvez. Então, lá no inferno, você vai ficar o tempo todo agonizando, a vida toda. Então, é morte eterna, significa dizer, o tempo todo você vai estar em estado de morte, em estado de tormentos, enfim, de tribulação, escuro, diz que um lugar escuro. A Bíblia fala que a espessura dessa escuridão é tão grande que você não vai conseguir enxergar. O que é isso, hein? Ah, outra coisa que eu já preguei e falei sobre isso aqui, é bom que os irmãos também ouçam lá pela internet. Aqueles que dizem assim, eu vou, mas vai estar muita gente comigo lá. É verdade que pode estar lá, mas você não vai estar com eles. É o lugar de isolamento. O que é isso? Você que gosta de ficar isolado, é um lugar bom para você ir para o inferno. Porque Deus nos fez para estarmos em comunhão. Estaremos em comunhão, é uma das características do céu. Nós vamos estar todos lá de mão dadas. Irmão, você que não se dá com um irmão aqui na igreja, olha para alguém aí, dá uma rodada assim de 360 graus com o seu pescoço, cuidado para não quebrá-lo. Tem alguém que você aí não se dá muito bem, trate de acertar. Quanto irmão que você vai estar de cara com ele lá no céu, provavelmente? E vai, sabe quantos anos você vai viver lá? Eternamente. E é sobre isso que eu quero falar também. As decisões
proferidas sobre nós, ali naquele lugar, onde Jesus falar, você entra para o céu, mas a sua vida vai ser assim, 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 serão eternas, durarão para sempre. Deixa eu te dizer, eu não estou falando de salvação, quero repetir isso. Eu estou falando de presente. Eu estou falando de mimos, de recompensa, galardão. E há diferentes galardões. E ele diz aqui, eu já li, mas agora, para que os irmãos entendam um pouco mais, em 1 Coríntios capítulo 3, versos 9 a 15, 1 Coríntios capítulo 3, versos 9 a 15, eu faço questão de ler todo esse texto, que diz assim, 1 Coríntios 3, 9 a 15, diz, porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e o outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta porquanto o dia, esse dia está com D maiúsculo, é esse dia, o grande dia, fala da volta de Jesus, atrará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Parei um pouquinho. Em Apocalipse diz, uma das características de Jesus é que ele tem olhos de fogo. Sabe o que significa isso? Ninguém consegue esconder nada dele, porque ele, com seu olhar de fogo, ele queima e destrói tudo aquilo que não presta e purifica aquilo que presta. Se a obra que alguém construiu, versículo 14, permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Irmãos, o que nós vimos aqui é que nós vamos nos apresentar diante de Jesus e o que vai ser avaliado vai ser a nossa obra. Então, como eu disse no início, nós não estamos falando aqui da salvação. Ufa, pastor, que alívio. Ai, então eu posso viver como eu quero, porque eu já estou salvo. Ai, que tristeza, eu já ia para casa hoje preocupado. Irmão, pode continuar pensando assim, mas eu duvido que até o final da mensagem você quererá continuar pensando assim, porque eu sei quanto a mim, eu não quero apenas estar no céu, eu quero ser condecorado, eu quero ser tratado como alguém que fez a obra do Senhor e que a obra que eu fiz permaneceu. E nós vamos entender isso. A matemática diz, isso é para matemática, aqueles que estudaram, sabem isso, vamos lembrar aí, que todo número dividido por infinito é zero. Ou seja, se você apresenta qualquer número, se você dividir esse número por infinito, o resultado é zero. E eu queria fazer uma comparação com os irmãos, que diz assim, quantos anos nós vivemos? 70, 80? 100, pastor? 100 anos. Agora, algumas pessoas ontem eu vi num dos noticiários que existem 3 vezes mais centenários do que existiam há poucos anos atrás. A população centenária, e aí que eu estou me encaixando. Senhor, olha, estou nessa agora. Vocês vão ter que me aturar aqui mais alguns anos, irmãos. Mas pegue 100 anos, pegue 130, porque eu vi um dia desse uma pessoa que morreu, tinha 130 anos, e estava falando, e não usava óculos. Que coisa tremenda, hein?
Não que usar óculos seja pecado, minha irmã. A irmã já pegou o óculos, já fez assim. Mas, não, 130 anos. Irmãos, dividido pela eternidade, se torna zero. O que você está dizendo, pastor? Estou dizendo que durante o tempo que você fizer a obra com o corpo, versículo que eu disse, tudo isso que foi feito será zero comparado ao tempo que você vai viver e usufruir do que você fez. Quantos entenderam? Então vamos lá de novo. Você vai se aposentar e alguém disse assim: o que você fizer em 24 horas será somado para você receber para o resto da sua vida aqui como aposentadoria. Ah, meu irmão, eu te garanto que você ia fazer o melhor. Se alguém dissesse a você assim: o que você plantar em um mês, o que você investir em um mês, o que você pagar de taxas em um mês, você só vai estar na boca dos guichês falando qual é a maior taxa, porque é um mês. E depois você sabe que você aprontou para você, para a sua vida, que vai viver aqui, todo o resto da sua vida, depois desse um mês, a partir daquele um mês, você vai receber uma aposentadoria maravilhosa, altíssima. Quantos dizem amém? Amém. Obviamente que eu não estou falando do Brasil. Agora, se você começa a compreender que quando você chega na presença de Jesus e Ele começa a analisar as obras que você fez, e dali Ele vai decidir qual será o seu galardão, o que você fará durante os míseros anos que você viver aqui na terra. Se você não fez, ainda dá tempo de você começar a fazer, e a plantar, não edificar com feno, com palha, com madeira, mas edificar com ouro, com prata, com pedras preciosas. Por quê? Eu li aqui em 1 Coríntios capítulo 3, que ninguém pode pôr outro fundamento. Esse fundamento já está posto, é Jesus. Se há uma coisa que você não pode modificar, é o fundamento. E em cima desse fundamento, lhe é entregue para você construir, fala de edifício. E tudo que você construir ali, precisará ser construído de forma que honre o fundamento. Então, quando você começa a imaginar que isso se traduz em trabalho, se traduz na sua vida como representante de Jesus aqui na terra, eu quero te deixar uma pergunta que vai ficar no seu coração, vai ficar na sua mente, e em nome de Jesus, eu profetizo e peço a Deus que ela te atormente por essa semana, para que não te dê descanso, para que você possa rever os seus conceitos, rever os seus propósitos, que você não seja um discípulo daquele que faz as coisas para o seu próprio bem. É um versículo que diz, pedis e pedis mal, que pedis para gastardes em vosso próprio deleite. Quando nós trabalhamos para Jesus, para nós levarmos vantagem, nós estamos construindo com madeira, feno e palha. Há aqueles que trabalham com Jesus, para Jesus, como se eles estivessem escravizados por uma ordem que alguém deu, ou por uma aparência que alguém possa ver. São aqueles que estão vindo à igreja, ou estão fazendo alguma coisa, porque tem uma cenourinha puxando isso, como disse aqui a Vivian, quando pregou um dia desse. Porque tem um prêmio à sua frente, porque tem algo que você diz, o que é que eu vou ganhar? Qual é a minha recompensa aqui? Sua recompensa é lá, conquanto que nós sejamos abençoados aqui. Quantas vezes nós estamos orando: Senhor, eu estou trabalhando tanto, eu preciso de um descanso, eu estou sem dinheiro, Senhor, me arranja um lugar para eu passar umas férias, quebra o meu galho aí. E eu já vi várias pessoas orando assim, Deus tem atendido às vezes, né? E se não é o propósito dele, não vai atender, ele vai dar outra coisa, enfim, porque o propósito de Deus não é o seu propósito. O seu propósito precisa ser o propósito de Deus. Quando vocês entenderam isso?
O que Deus quer é que você seja usado aqui por Ele para construir. O que Jesus vai fazer quando nós estivermos diante dele, e a palavra diz que vai ser 1 a 1. Não vai ter aquele negócio assim, vamos lá, cadê a turma da Shalom? Entra aí, Shalom. Aí a Shalom entrou, aí o outro lá senta, e tem aquele que fica lá. Aqui não tem isso, mas eu sei de igreja que tem, que está todo mundo em pé, o irmão está sentado lá, escondido lá, com medo de eu chamar para orar. Aqui não tem, mas há igrejas que tem. Não vai ser assim, porque será individual. E já imaginou? E ele chama e diz assim, vamos ver a sua obra. Aí, meu amado, não adianta dizer assim, não, minhas obras são essa, essa, essa e essa. E ele, com fogo no olhar, ele disse assim, não são essas. Essas você está dizendo que são, mas as que foram são essa, essa e essa. Agora, depois você estude um pouco mais sobre isso, e você vai ver que as pessoas todas estarão assistindo e vendo o que vai acontecer. Deixa eu repetir, não fica desesperado, não estou falando de salvação. Mas você se contenta em ir para o céu, já vi alguém dizendo, desde que eu esteja no céu, meu irmão, morando lá debaixo da ponte, já está bom, o importante é estar no céu. Não pense assim, meu amado, porque nós estamos indo para o céu para servir ao Senhor. O que você quer servir o Senhor? À mesa? Ou que você quer servir lá fora? Como é que você quer servir ao Senhor? Não se esqueça que nós voltaremos no milênio com Ele, depois dos 7 anos da tribulação, para reinar com Ele. Quem você quererá ser? E cada um estará diante dele, então ele vai apresentar as obras, e diz a palavra de Deus, que todas elas ele passará a fogo. Obviamente que eu não acredito que ele vai acender uma grande fogueira assim, vai jogar, mas o olhar dele vai queimar tudo aquilo que você está falando, e diz assim, puxa vida, você foi salvo por um triz, você pode entrar no céu. Aqui diz assim, que ele foi salvo como quem escapa do fogo. Opa, saí do fogo, ai, ó, estou até com cheiro de fumaça. Os melhores estudiosos dizem que significa isto que ele está dizendo. Mas todas as suas obras foram queimadas. O que Jesus está te perguntando nesta noite, meu amado, o que você está fazendo para mim vai ter sustentação? Você está construindo com madeira, feno ou palha? Ou você está construindo com ouro, prata ou pedras preciosas? Aquilo que vai durar, é aquilo que vai ser visto, é aquilo que vai engrandecer o nome do Senhor? Ou é aquilo que vai envergonhar o nome do Senhor? Vai ter de tudo lá. Vai ter desde aquela pessoa que vai assistir queimar todas as suas obras, como vai ter também aquelas pessoas que vão ser chamadas a sentar-se no trono com o Senhor, que vão ter o seu nome citado e escolhido, que vai ser chamado de coluna do santuário. São recompensas. Nem de longe eu quero dizer que Jesus vai odiar alguns, vai ter raiva de outros e amar outros muito bem. Não, não, porque isto que ele está ali avaliando é aquilo que nós fazemos. Por isso que eu repito, não se trata de salvação, porque você não pode fazer nada para a sua salvação. O que nós estamos falando aqui de obras é obra do reino. Quantos estão entendendo isso? Construir para o reino. Eu não estou dizendo de obra, olha, pastor, Senhor Jesus, o Senhor me conhece. Se o Senhor não lembra de mim, está aqui minha identidade, CPF, está aqui minha carteirinha. Olha, o que eu dei de roupa para pobre, o que eu dei de doce para as crianças no Cosme e Damião. Aí ele vai dizer, misericórdia. Eu era o conhecido Papai Noel de Piratininga. O que eu dei de presente, o que eu dei de... O senhor não tem noção. A minha vida foi só assim, dar isso, dar aquilo. Eu quase não tinha nada para mim, eu dava e dava. Disse assim, mas você está falando de quê? E o que construiu isso no meu reino? Eu estava vendo um pregador uma vez pregando, já há muitos anos, e ele disse assim, que uma das maiores, são 2 coisas que ele quer ver lá no céu. Veja bem, tem tanta coisa para ver, mas ele disse, eu quero 2.
primeiro eu quero ver meu Salvador. Onde é que ele está? Eu quero. E ele disse, eu quero dar um abraço nele e agradecer por ele ter morrido por mim. Amém, amém, amém. Muito obrigado, amém, 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 irmãos. Quero dar um abraço em Jesus pelo que ele fez por mim. Amém. Opa, acho que os irmãos entenderam agora. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Você já imaginou isso? Você encontrar o seu Salvador. A segunda coisa que ele queria ver, eles queriam encontrar as pessoas que ele havia falado de Jesus, para ver se eles estavam lá, se eles permaneceram. Ouro, prata e pedras preciosas. Irmãos, moral da história. As obras que não perdurarem serão queimadas, as nossas obras. E as obras que perdurarem, nós seremos condecorados de acordo com elas. Está na Bíblia. Repito, exclua-se salvação. E agora então, para concluir, eu quero fazer algumas perguntas que estão dentro dessas obras. Você tem influenciado verdadeiramente pessoas para o reino? Você tem conversado e nas suas conversas tem a essência de Cristo? Hoje eu conversava com uma irmã de manhã aqui e ela disse, pastor, eu estou horrorizada porque eu trabalho num lugar onde tem muitos crentes e percebo que ninguém é crente. Porque o palavreado é completamente diferente daqueles que os crentes devem dizer. As atitudes são totalmente diferentes. E, irmãos, o que nós temos feito quando nós deparamos com esse grupo de pessoas, que existe, esse grupo de pessoas existe. Você tem influenciado? Você tem servido como pedra de tropeço para que a pessoa abandone o Evangelho? Ou você tem sido aquela âncora segura onde ele pode se apoiar, não o apoio relativo a Cristo, onde ele pode se apoiar e pedir oração, estar com você? Você tem influenciado pessoas para o reino? Ou você tem feito algo para que as pessoas te adorem, para que as pessoas te reconheçam, para que as pessoas te abracem, para que você seja bem visto? E normalmente eu identifico facilmente essas pessoas. Eu não tenho a sabedoria de Deus não, irmãos. Você imagina como é o problema que você vai ter com Deus. Eu identifico porque essas pessoas, quando são desagradadas nisso aqui, eles já mudam completamente, ou saem da igreja, ou não falam com você mais, ou passam a te tratar meio de lado. Por quê? Porque são pessoas que estão fazendo para que tenham reconhecimento. São construções de madeira. Aquelas pessoas que são religiosas, que são escravas da religião, quero melhorar o termo, religioso não é uma coisa pejorativa, desde que ela seja religiosa espiritualmente, mas escravos da religião, faz assim, se eu não fizer assim eu morro. São as pessoas que dizimam, porque se não der o dízimo eu posso perder meu emprego, então como eu não quero perder meu emprego, eu vou dar o dízimo. São as pessoas que dizem, eu vou à igreja, que se eu não for à igreja, meu Deus, eu posso morrer amanhã com uma bala perdida, então vou à igreja. Qual é a sua motivação? Essas são as pessoas que estão construindo com palha. Sabe por que palha, irmãos? O que é que os escravos israelitas recolhiam para o Egito? Palhas.
Isso representa a escravidão. Nós não podemos estar num evangelho que escraviza, nós temos que estar num evangelho que liberta. Agora, cuidado com liberdade e cuidado com a diferença para a libertinagem. A libertinagem nos leva a não reconhecer a autoridade de Deus, não reconhecer a autoridade de ninguém, não honrar ninguém. Nós queremos mais farinha pouca, o meu pirão primeiro. Você, se soubesse que em 24 horas de sua vida iria determinar toda a sua eternidade lá no céu, condecorado ou não, você trataria as pessoas de modo diferente? Você trataria mais da carne ou do espírito? Porque a da carne te leva, de novo, madeira, palha e feno. Espírito te leva ouro, prata e pedras preciosas. O que é tratar da carne e tratar do espírito? Tratar da carne é fazer todas as coisas que nos beneficiam e só nos beneficiam, e tratar do espírito é tratar das coisas de Deus, do reino de Deus, sabendo que todas as coisas Ele vai nos acrescentar. Para concluir verdadeiramente, vai chegar o momento que nós vamos receber lá o galardão. Galardão significa prêmio, significa recompensa, já falamos aqui. E na Bíblia nós vemos alguns tipos de galardões e a quem se destinam. O primeiro galardão que a Bíblia fala é a coroa da vida, são as coroas, coroa da vida. Sabe para que esse galardão? É o previsto para todos os salvos que permaneceram fiéis até a morte ou vinda de Jesus, até a sua morte ou a vinda de Jesus. Aqui diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Irmão, ser fiel é uma das coisas que está caindo em desuso no nosso país, no nosso mundo, mas eu quero falar do nosso país. Hoje eu vinha para cá de manhã com a pastora e nós conversamos. Nós estamos vivendo um período de maldição, irmãos. O capeta sentou em cima do Brasil e não quer sair. E as pernas dele têm sido longas. Irmãos, aonde se mexe tem corrupção. Quando você pensa que você não vai ouvir mais, o jornal vem e apresenta mais um do transporte, de não sei do que. Agora hoje no Fantástico vai dar lá, deixei gravando para ver. O roubo de gasolina e de óleo, de tudo subterrâneo, debaixo da terra, os caras vão lá, fuçaram o negócio lá. O que é isso, irmão? A Polícia Federal não está nas estradas porque está faltando gasolina para o carro. E onde está esse dinheiro? Na corrupção. Irmãos, isso é um demônio, irmãos. Isso é um demônio. E o que me entristece é que há crentes metidos nesse meio. Pode procurar que tem. Você quer conhecer se uma pessoa é verdadeiramente convertida? Põe dinheiro na mão dele. Aí você vai saber se ele é convertido. Se ele mentir pelo dinheiro, se ele usar o dinheiro indevidamente, ele não é convertido. Ele tem amor ao dinheiro. Mas aqueles que forem fiéis, fiéis em todos os sentidos, em todos os sentidos, fiéis à sua palavra, no dia que honraram a Deus. Hoje nós apresentamos uma criança aqui, e eu chamei a atenção para os pais: vocês precisam ser fiéis. E isso conta como infidelidade, se no meio do caminho ele não cuidar, entregar seus filhos, dizer: não, meu filho faz o que ele quiser, tadinho, eu não quero que ele tenha raiva de mim, então deixa ele fazer o que ele quiser. Você está sendo infiel à palavra que você deu no altar. Segunda coroa, a coroa da vitória, é o prêmio para todo salvo que vencer as lutas e tentações da vida eterna. Irmãos, se há um evangelho pregado completamente errado, é o evangelho que prega que você vem para Jesus e você nunca mais terá problema. Não aceite. Se alguém disser isso, você é furada. Esse evangelho não existe. Ao contrário, já venha sabendo: você está entrando agora num negócio aí. Quem falou? Jesus.
disse, no mundo terás tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo. Opa! Eu venci o mundo. É todo aquele que luta e de tudo se abstém. Eles vão alcançar uma coroa incorruptível, é a coroa da vitória. Terceira coroa, a coroa de glória. É a recompensa especial para os obreiros do Senhor que labutam na sua obra com fidelidade, humildade, desprendimento e amor. Quantos amam as crianças? Não as suas crianças. Quantos amam crianças? Quantos ficam revoltados? Ontem eu vi um negócio, era 10 e pouca da noite, eu olhei o relógio, 10h40, falei, Bernardo deve estar dormindo. Eu comecei a ver a idade do meu neto, está acontecendo isso com essa criança. Aí comecei a chorar, aí deu saudade dele, eu ia ligar para ele. Até falei com ele hoje, Bernardo, deu uma saudade de você. E ele, não sei se para me agradar, sempre que eu falo assim, ele fala, eu também, vovô. Ele sempre está com saudade de mim quando eu digo que estou com saudade dele. Mas verdadeiramente, porque eu vi algo que me enojou. Eu vi algo que me deixou completamente abismado. E eu falei assim, se fosse meu neto, não é nem meu filho, é meu neto, é uma criança. Mas não é só meu neto, é com outra criança. Quando a gente vê quantos... Tem ojeriza. Quantos querem que as crianças não passem por isso? Levante a mão. Isso tudo, irmãos. Filma lá atrás, por favor. Quantos querem que as crianças não passem por essas coisas horrorosas? Levantem a mão. É isso que eu disse, exatamente. Os irmãos pensaram que a não levante a mão, né? Agora, tem uma coisa que eu não consigo entender. Tem uma incoerência nesse discurso. O ministério que eu tenho mais dificuldade para trabalhar aqui na igreja é o ministério com crianças. Eu tenho que suar debaixo do sovaco, irmãos, para arranjar uma pessoa para trabalhar com as crianças. Estou certo, pastora, ou estou equivocado? Mas, pastor, nós temos uma... Porque tem pessoas que estão assim, ó, pastor, já estou 4 anos nisso aí, vê se alguém para me ajudar. E a pessoa, eu quero, Jesus falou comigo. Ele fica 2 semanas e não fica mais. Você sabe qual é o seu galardão? É quando você chegar diante de Jesus e o seu nome estiver lá escrito fulano de tal, você ajudou a formatar o caráter cristão das crianças e por sua conta elas não mudaram de sexo. Eu fico revoltado e eu vejo crentes dizendo, isso é uma escolha. Escolha nada, isso é o capeta falando na vida, principalmente dos pais que não têm coragem de educar os seus filhos. Eu me revolto com isso, irmãos. Não chegue perto de mim quando estiver bravo nesse negócio que pode sobrar para você. Ontem eu fiquei bravo com uma coisa que eu vi que eu não quero nem falar aqui. Ai, irmãos, como é gostoso, irmãos, você chegar num lugar. Um dia desse eu encontrei uma pessoa, você, pastor, você já vai falar de você? Você quer que eu fale de você? Eu vou falar de mim, o testemunho é meu. E eu cheguei num lugar e a pessoa disse assim, pastor, eu me converti ouvindo o hino do irmão, aí depois eu fui na igreja, ouvi a palavra, então o hino o levou para lá. É mesmo? Ele disse, pastor, eu era terrível, eu era um bandido, ninguém podia comigo. E eu disse, graças a Deus. Ele falou assim, pergunta o que eu sou hoje. O que você é hoje? Eu sou pastor. Ah, irmãos, dá um arrepio do meu tupete até lá no dedão. Que coisa maravilhosa. Não é assim, mas hein? Eu sou tal. Não, é dizer assim, caramba, sobre um fundamento que é Jesus, eu consegui colocar ouro, que é algo que o fogo não dissipa. O que você tem feito, meu amado? Quando eu tinha 38 anos de idade, eu comecei a falar mal do avivamento, a minha igreja estava avivando, e aí um dia o pastor me perguntou assim, quantas pessoas você já trouxe para Jesus até hoje? E eu pensei e não lembrei de nenhum, lembrei uns 2 que eu tinha tirado da igreja. E você poderá dizer assim, não, mas não é você quem traz, mas é você quem fala.
Se eu não trouxe, é porque eu não falei. E se eu tirei, é porque eu falei o que não tinha que ter falado. Penúltima coroa, coroa de gozo. É o galardão do ganhador de almas, daquele que, além de ser fiel, vencer as tentações e as barreiras da vida, esforça-se para ganhar almas para o reino de Deus. Quantos visitantes nós temos aqui nesta noite que não pertencem a nenhuma igreja evangélica? Levante a sua mão. Temos 2, temos 3, 4. Será que eles vieram porque vieram assistir a apresentação das crianças, ou porque levaram um folheto e disseram assim: meu amado, deixa eu dizer para você, olha para mim, você consegue ver meus olhos daí? Roxo aqui da cirurgia que eu fiz? Olha para mim. Não há saída para a vida de ninguém se não for através de Jesus. Eu não estou falando de religião, estou falando de caminho. Se vocês souberem que um caminho leva para viver o resto da sua vida, isso é fato, irmãos. Pode pegar qualquer Bíblia, isso é fato, não adianta você fugir. Você vai morrer e um dia você vai ter que levantar, porque Jesus vai te levantar. Seja daqui a 1000 anos, 200 anos, 120 anos, você vai levantar. E ali é que você vai saber para onde você vai. E não vai ter jeito de mudar, porque a passagem compra aqui. Então preste atenção nisso. Se hoje a voz do Espírito falar ao teu coração, não endureça o seu coração. Sabe, irmãos, eu tenho muito medo de o Espírito Santo na minha frente, de Jesus na minha frente, chegar lá, mas olha só, Isaías, eu lembro das suas pregações todinhas, mas eu me lembro que muitas vezes você não fez o apelo, você não confrontar. Confrontar, irmãos, não é afrontar. Tem gente que diz, não, você não pode confrontar as pessoas. Claro que você tem que confrontar. Eu vou colocar contra a sua fronte aquilo que é o certo. Querido, isso é errado. Aqui o certo. Isso é confrontar. O que é afrontar? Afrontar é o que você está pensando que é desagradável. Você é um idiota. Você é do demônio. Hein? Tem pessoas que não sabem falar de Jesus. Por fim, coroa da justiça. É o prêmio da recompensa, o prêmio ou recompensa dos que perseveram até o fim na sua jornada. Como disse o Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você sabe por que há muitas pessoas que estão pedindo para o Senhor retardar a sua vinda? Porque ele já sabe que o negócio vai ficar estreito para ele. Então ele quer ganhar mais um tempinho aqui. Será que nós temos coragem de dizer, Senhor, eu quero me apresentar a Ti diante do tribunal de Cristo? Senhor, eu só quero que o Senhor tenha misericórdia das minhas fraquezas, mas não deixe de jeito nenhum de atentar para mim nos momentos que eu mais preciso. Então nós vemos aqui 2 situações. A primeira situação, há 2 e não 3 e nenhum, 2 caminhos. Os 2 caminhos vão te levar a viver eternamente. Caminho número 1, a viver eternamente com Jesus. Esse lugar, diz a Bíblia, que é lugar de gozo, lugar de alegria, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá ranger de dente, a presença de Jesus estará lá, Ele é o sol da justiça que brilhará todo o tempo. Caminho número 1. Caminho número 2, caminho que te leva a um lugar onde não estará Jesus, Ele estará lá, Ele não estará acolá. E a ausência dEle é que faz a vida ser uma desgraça. A ausência dEle, irmãos. É a ausência dEle. Por isso é que nós entendemos, e aquele que não entende, eu quero que você entenda agora, aquelas pessoas sofrendo na Síria, sofrendo ataques lá na Jordânia, onde Tatiana e Perilo foram recentemente, e eles têm um amor, e eles cantam com uma alegria. Eu vi um vídeo que me mandaram agora na África ali,
o pastor falando assim, irmãos, 5:30 da manhã, os irmãos vieram para cá para cobrir a igreja, porque não tem teto a igreja, uns paus assim. Ele falou, vamos ver como é que, quando ele filmou, sabe como é que era a cobertura da igreja? É meia lona, que a lona não deu para a igreja. A igreja daqui, ali mais ou menos onde está Viva em Augusto, né? Não mais do que isso, a metade coberta, a metade descoberta. Como não cabia gente, porque havia muita gente, eles revezavam um pouco na chuva, um pouco debaixo da lona. E os jovens estavam lá louvando e ensaiando para apresentar. O pastor não tinha chegado ainda, porque não era hora, e eles chegaram antes do pastor, estavam louvando debaixo da árvore. Que coisa tremenda, irmãos. Quando eu olhei para a cara deles, descalços, outros umas chinelas lá toda, e eu pensei, Senhor, eu tenho mais de 5, 6, 10 pares de sapato, tem gente que tem 320. Senhor, eu tenho um carro para vir dali aqui. Senhor, eu moro às vezes a 500 metros da igreja, 1 quilômetro. Senhor, se chove eu não vou. Se foi sol, eu não vou porque fez sol. Se tem calor, está muito calor. Se está frio, está muito frio. Irmãos, eles não tinham onde sentar, tudo em pé, irmãos, tudo em pé. E as mulheres com os filhos, tem esse detalhe, agarrados atrás e dançando lá para Jesus. O que é que faz isso? A presença de Jesus no coração delas. É uma diferença absurda. A impressão, deixa eu ver se eu dou um, está vindo aqui minha cabeça agora, não é isso não, tá? Mas é muito mais que isso. Irmãos, é você ser cortado e não sentir dor, porque levou anestesia. É a presença da anestesia. Quantos entenderam isso? Eu fiz uma cirurgiazinha, né, e aqui no olho, eu estou 1 ano fugindo disso. Cheguei a fugir uma vez de dentro da clínica, estava na hora de cortar, eu vazei de medo. Aí quando a doutora falou assim, não, mas você não vai sentir nada, que eu vou te sedar, você vai dormir. Eu falei, agora eu quero, dormia comigo mesmo. E ela me sedou. Quando eu acordei, eu disse assim, aí, vai começar? Eu disse assim, já acabou. E eu não vi nada. Aí já tinha feito. Ela disse assim, agora os próximos 7 dias você vai sentir umas dorezinhas. Eu falei, não disse que eu não sentia nada, não sente nada na cirurgia, porque eu te dei anestesia. Quantos estão entendendo? A presença de Jesus é essa anestesia, parece que você não está sentindo. Por isso que ele chama os crentes de malucos. Nós estamos às vezes desempregados. Quantos estão aqui com problema de salário atrasado, emprego? Levanta a mão. Graças a Deus que essa igreja não tem ninguém. Eu vou perguntar de novo, porque os irmãos estão me admirando, porque eu estou bonito hoje. Quantos irmãos estão com problema de salários atrasados, ou estão com problema de dificuldade de salário? Levanta a mão. Tem alguns. Graças a Deus que não tem muitos, né, irmão? Ufa, Senhor. Eu ia fazer uma pergunta, mas não vou, não. Se você não está com salário, bom, vai deixar para lá. Então, irmãos, o que nos faz sorrir? O que faz o doutor Perino? Vai pregar? Não, salário atrasado não dá para pregar não, pastor, porque eu não consigo pensar em outra coisa. Deus me livre com salário atrasado. Não. Meu Deus do céu, o que eu vou pagar? Não, a gente parece que é bobo, a gente parece que ficou doido. Por quê? Olha para mim, a presença de Jesus faz essa diferença. É isso, irmãos. E se eu tenho a presença de Jesus, eu tenho vontade de falar para todo mundo. Eu vou falar para todo mundo. Primeiro eu vou falar para os que estão mais perto de mim. E os que estão mais perto de mim são esses aqui. Você verdadeiramente tem a presença de Jesus? Não diga sim ou não. Você vai passar por um teste agora. Como é que eu sei, pastor, que eu tenho a presença de Jesus? É que o barco balança, o coqueiro balança, e você dorme. Essa é a presença de Jesus. Porque aonde Ele está, as coisas acontecem. Aonde Ele entra, tudo muda. Presença de Jesus. Queria que você fechasse os olhos agora, onde você está, não olhasse para lugar nenhum, só eu de olho aberto. Eu queria que você me autorizasse a falar em seu nome agora.
uma oração. E no momento que você consentir, aí onde você está, você diz assim, amém. Amém quer dizer, assim seja. Não precisa falar alto, fala para você. Senhor Jesus, o que eu mais quero nesta noite é que pessoas que não têm sentido a sua presença e que têm dúvidas de que as suas obras feitas no corpo aqui ou através do corpo, eles têm dúvidas de que permanecerão ou serão queimadas e destruídas. Mas, Pai, o que eu peço é que essas pessoas ainda tenham um tempo para garantir essa eternidade. É pelo que fazemos aqui para Ti, é que vai refletir naquilo que receberemos como galardão, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora movimente o coração de cada um desses que estão aqui. Que o Senhor fale com cada um desses. Em nome de Jesus. Amém. Você concordou com a minha oração? Todos concordaram? Então, eu quero desafiar você a receber a presença de Jesus como nunca teve. Tem umas que a maioria aqui já é convertida. Escuta, eu estou falando da presença. Às vezes você é de Jesus, mas não está tendo a presença, você não sente, você não vive em paz, você está o tempo todo chorando em casa e acordando 3, 4 vezes de madrugada. É para você que eu estou falando. Para você que não está com problema nenhum, mas tem medo de tê-los. É quando você diz assim, nem me diga se isso acontecer comigo, você não está preparado. Então, em nome de Jesus, todos nós agora, para facilitar o trânsito, nós vamos ficar de pé. E eu quero convidar aqui à frente todas aquelas pessoas que ouviram e oraram comigo agora e que estão dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor dê uma guinada na minha vida. Eu quero que todas as obras que eu tenho feito, falado para Ti, sejam modificadas para melhor, para que diante do tribunal de Cristo, eu não seja envergonhado. E que minhas obras permaneçam como ouro, prata e pedras preciosas. Se você tem coragem de deixar Jesus dirigir a sua vida, por entender que Ele faz melhor do que você, eu só te peço, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Se eu te cobrar um dinheiro, talvez $1.000, você viesse correto. Você vai imaginar, $1.000 deve ser bom. Por $1.000, mas se eu falar